O topo da montanha é estreito, mas a queda... Ah, a queda é um abismo sem fim. Você já se perguntou o que acontece quando as luzes do estúdio se apagam para sempre? Quando o salário de R$ 500.000 por mês vira uma conta bancária negativa e o telefone, que antes não parava de tocar com convites para festas VIPs, simplesmente emudece? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nos bastidores mais sombrios da fama brasileira. De apresentadores que ditavam as regras do entretenimento a ícones que hoje lutam contra ordens de despejo, dívidas milionárias de condomínio e o esquecimento cruel do público. Prepare-se. Você vai descobrir quem são os famosos que trocaram a mansão por apartamentos modestos, quem hoje sobrevive pedindo Pix nas redes sociais e quem foi cancelado pela própria vida financeira. O contraste é chocante. Como eles eram no auge. E como estão agora, em pleno 2026, enfrentando a dura realidade fora dos holofotes? Fique até o final, porque o último nome da nossa lista esconde uma reviravolta que envolve processos judiciais e uma queda de padrão de vida que você não vai acreditar. Vamos aos fatos. Nos anos 80 e 90, Mara Maravilha era uma força da natureza. Considerada a queridinha de Silvio Santos, ela rivalizava em audiência e licenciamento de produtos com nomes como Xuxa e Angélica. Mara era dona de um império, discos de platina, programas líderes de audiência e um cachê que permitia luxos inimagináveis na época. Ela era o rosto do SBT, uma marca multimilionária. Mas o temperamento forte e as declarações polêmicas começaram a cobrar o preço. Mara foi perdendo espaço. Após anos tentando se reinventar no mundo gospel, ela retornou ao SBT para o Fofocalizando, mas o brilho já não era o mesmo. Brigas internas e demissões recorrentes minaram sua credibilidade. Em 2024 e 2025, o que vimos foi uma Mara isolada. Sem contrato fixo com grandes emissoras, ela passou a focar em polêmicas na internet para se manter relevante. Mas o retorno financeiro é uma fração do que já foi. Hoje, em 2026, Mara Maravilha vive uma realidade de influenciadora de nicho. Longe das grandes verbas publicitárias, ela divide seu tempo entre publicidades de jogos de aposta e tentativas de vender cursos de autoconhecimento. Visualmente, o tempo passou, e a frustração de não ser mais o A da lista transparece em suas lives, muitas vezes marcadas por desabafos sobre ser injustiçada. Ela mora em um apartamento confortável, sim, mas longe da suntuosidade dos tempos em que era a princesa do SBT. Ok, eu aumento, mas não invento. Quem não conhece esse bordão? Nelson Rubens foi por décadas o dono da fofoca no Brasil. No comando do TV Fama, ele tinha o poder de erguer ou destruir carreiras com uma nota. Ganhava salários altíssimos na Rede TV e era presença obrigatória em qualquer evento de luxo. Ele era o arquivo vivo da vida alheia. O choque veio quando a vida pessoal de Nelson começou a ser mais noticiada do que a dos famosos que ele perseguia. O apresentador enfrentou um processo de reintegração de posse chocante. Em 2021, a polícia chegou a entrar em seu apartamento em São Paulo para uma ordem de despejo. O motivo? Uma dívida acumulada que, na época, já passava dos R$ 600.000 devido a um empréstimo não pago. Hoje, aos quase 90 anos, Nelson Rubens é uma sombra do que foi. Em 2026, ele já não ocupa o horário nobre. Suas aparições são raras, geralmente em vídeos curtos para redes sociais onde tenta manter o bordão vivo, mas o olhar é de quem perdeu o império. Nelson hoje vive de forma muito mais modesta, enfrentando as limitações da idade e os reflexos de uma gestão financeira desastrosa que o deixou sem o teto que chamou de seu por décadas. Leão Lobo é outro gigante do colunismo social. Passou pelas maiores emissoras do país: Gazeta, Band, SBT. No auge, Leão era sinônimo de credibilidade no mundo das celebridades. Seus contratos sempre foram generosos, permitindo uma vida de classe alta em São Paulo, jantares nos melhores restaurantes e uma coleção de histórias com os maiores astros do Brasil. A queda de Leão foi silenciosa, mas dolorosa. Com a mudança do mercado televisivo, ele se viu vítima do etarismo, o preconceito com a idade. Demitido da TV Gazeta e depois com passagens curtas por outras redes,
as dívidas começaram a se acumular. Leão chegou a declarar publicamente que estava passando por sérias dificuldades financeiras, com o saldo bancário minguando enquanto as contas de condomínio e saúde não paravam de chegar. Em 2026, Leão Lobo sobrevive graças à sua persistência. Ele se rendeu ao YouTube e a participações em podcasts de terceiros, muitas vezes sem cachê, apenas para não ser esquecido. O luxo deu lugar à economia rigorosa. Recentemente, foi visto pedindo apoio de seguidores para manter seus projetos digitais. A aparência atual reflete o cansaço de quem dedicou 50 anos à TV, e no momento que mais precisou, recebeu um obrigado e tchau das grandes redes. Imagine um homem que tinha o poder de realizar sonhos. Nos anos 2000, Netinho de Paula não era apenas o líder do Negritude Júnior, ele era o rei do domingo na Record. O quadro Dia de Princesa parava o Brasil. Netinho era amado, rico e influente. Ele chegou a ter sua própria emissora de TV, a TV da Gente, e sua entrada na política parecia um caminho natural para alguém com tanto apelo popular. O castelo começou a desmoronar com polêmicas pesadas, acusações de agressão, derrotas políticas consecutivas e uma gestão financeira que muitos especialistas chamam de suicídio empresarial. A TV da Gente consumiu milhões e não se sustentou. Mas o soco no estômago veio com a justiça. Em anos recentes, Netinho viu suas contas serem bloqueadas e bens penhorados por dívidas que ultrapassam os 5 milhões de reais, incluindo direitos autorais e impostos. A imagem do herói do povo foi substituída por manchetes de processos judiciais. Em 2026, Netinho de Paula é um homem que tenta recuperar o prestígio em canais menores e prefeituras do interior. Longe da suntuosidade de antes, ele faz shows de nostalgia para públicos reduzidos e tenta emplacar projetos na internet que raramente alcançam a viralização de outrora. O brilho nos olhos deu lugar a uma fisionomia mais cansada, marcada pelas batalhas jurídicas que parecem não ter fim. Ele ainda é reconhecido, mas o luxo de príncipe ficou definitivamente no passado. O ano era 2016. Maíra Charken ganhava o que muitos chamariam de bilhete premiado. Substituir Mônica Iose na bancada do Vídeo Show, o programa mais tradicional sobre os bastidores da TV Globo. Ela estava no topo. Salário global, visibilidade nacional e a promessa de se tornar a nova grande estrela do entretenimento. Mas a rejeição do público foi imediata e implacável. Maíra durou pouco tempo na bancada e logo foi deslocada para a reportagem até ser dispensada. O que se seguiu foi um dos relatos mais crus e chocantes sobre a vida pós-Globo. Em vídeos que viralizaram, Maíra apareceu chorando, desesperada, revelando que não tinha dinheiro para pagar a escola do filho e que suas contas estavam atrasadas. O contraste entre a apresentadora do vídeo show e a mulher que não conseguia pagar a luz chocou a internet. Hoje, em 2026, Maíra se transformou em uma sobrevivente do digital. Sem chances de retorno às grandes emissoras, ela ganha a vida como criadora de conteúdo, expondo sua maternidade e rotina de forma real, às vezes, real até demais. Embora tenha conseguido estabilizar o básico, o padrão de vida global é uma lembrança distante. Ela é o exemplo vivo de como a engrenagem da fama pode te descartar e te deixar sem chão da noite para o dia. Luciana Gimenez sempre foi o rosto da alta sociedade na TV. Ex-modelo internacional, mãe do filho de Mick Jagger e, por muitos anos, a primeira-dama da Rede TV, casada com o dono da emissora, Marcelo de Carvalho. Ela vivia em uma cobertura triplex em São Paulo, avaliada em 80 milhões de reais, com direito a estúdio de pilates particular e vista panorâmica. Luciana era intocável. A virada começou com o divórcio de Marcelo de Carvalho em 2018. A partir dali, o império começou a mostrar rachaduras. O triplex milionário ficou anos à venda, tornando-se um símbolo de um estilo de vida que já não cabia na nova realidade. Na Rede TV, seu programa, o Super Pop, perdeu investimento, audiência e relevância, sofrendo com atrasos salariais na emissora e trocas constantes de horário. A dona da porra toda passou a ser mais uma funcionária tentando manter seu espaço em uma TV que definha a cada ano.
Em 2026, Luciana Gimenez luta para não ser engolida pelo esquecimento. Embora ainda ostente viagens e looks de grife, muitos deles fruto de parcerias e permutas, a realidade nos bastidores é de contenção. Ela se lançou no mundo dos podcasts para tentar falar com um público mais jovem, mas a sombra de que o auge passou é constante. O rosto, transformado por procedimentos estéticos que tentam segurar o tempo, reflete a pressão de quem precisa parecer rica e jovem em um mercado que já não lhe entrega os mesmos cheques de 6 dígitos. Frente a frente com Gabi. Por décadas, essa frase foi o selo de qualidade da entrevista brasileira. Marília Gabriela era a mulher que todos queriam ouvir e por quem todos queriam ser entrevistados. Com passagens triunfais pela Globo, SBT e GNT, ela era a imagem da inteligência, do luxo intelectual e do poder. Seus figurinos impecáveis e sua presença magnética faziam dela uma das mulheres mais bem pagas e respeitadas do país. Diferente de outros da lista, a queda de Gabi não veio por escândalos financeiros, mas pelo peso do tempo e da mudança de consumo. A TV aberta e o cabo perderam espaço. Marília tentou migrar para o YouTube com o Gabi de frente de novo, mas o impacto não foi o mesmo. O público de milhões se transformou em milhares. A sensação de desconexão com a nova era digital e a decisão de se afastar dos grandes holofotes trouxeram um recolhimento que muitos interpretam como um ostracismo forçado. Em 2026, Marília Gabriela vive uma vida de isolamento em seu apartamento em São Paulo. Aos 77 anos, as aparições são raríssimas. Longe do glamour das festas VIPs, ela se dedica aos livros e à família, mas o contraste é gritante. A mulher que pautava o Brasil hoje vive no silêncio. Para quem ganhava salários astronômicos, a vida atual é de uma simplicidade que assusta quem a via como a rainha da TV. Sócio fundador da Rede TV, Marcelo de Carvalho era o símbolo do empresário Bon Vivant. Casado com Luciana Gimenez, dono de mansões na Itália e em São Paulo, ele apresentava o Mega Senha, cercado de modelos e prêmios em dinheiro. O poder de Marcelo era absoluto. Ele decidia quem subia e quem descia no escalão da sua emissora. O brilho do ouro começou a descascar. A Rede TV mergulhou em uma crise financeira sem precedentes. Salários atrasados de funcionários, greves e uma enxurrada de processos trabalhistas que somam dezenas de milhões de reais. O divórcio de Luciana Gimenez também custou caro, não só no bolso, mas na imagem de casal perfeito do poder. Marcelo viu seu nome envolvido em notícias de penhoras judiciais e dívidas de impostos que ameaçam o próprio funcionamento de sua emissora. Hoje, em 2026, Marcelo de Carvalho é um empresário que apaga incêndios. O semblante é mais carregado, e o luxo de antes agora é cercado por advogados e oficiais de justiça. Ele ainda tenta manter a pose de grande magnata, mas o mercado publicitário já não olha para sua emissora com os mesmos olhos. O império está encolhendo, e Marcelo luta para não ser o último a sair e apagar a luz de uma rede que um dia prometeu ser a maior do Brasil. A paquita mais famosa. Andréia Sorvetão era o sonho de consumo e o ídolo de uma geração. Ao lado de Xuxa, ela conheceu o ápice do sucesso. Turnês internacionais, filmes, discos e uma legião de fãs. Na década de 90, ela era uma das mulheres mais desejadas do Brasil, estrelando capas de revistas masculinas com cachês que garantiam uma vida de rainha. A queda de Sorvetão foi política e social. O rompimento público com Xuxa Meneghel por questões ideológicas a baniu do círculo sagrado das ex-paquitas. Sem o apoio da rainha dos baixinhos, as portas se fecharam. Financeiramente, Andréia e seu marido, o cantor Conrado, enfrentaram momentos difíceis, chegando a participar de reality shows de casais para tentar levantar algum dinheiro e se manterem na mídia. A falta de convites para grandes trabalhos a empurrou para uma realidade de vendedora de influência, de baixo clero. Em 2026, Andréia Sorvetão vive em uma casa comum, longe dos condomínios de luxo dos tempos de glória. Ela usa suas redes sociais para promover produtos populares e defender pautas que a afastaram de vez do meio artístico A. O rosto, que antes estampava álbuns de figurinhas, hoje carrega a marca da resistência de quem precisa trabalhar muito para pagar os boletos no final do mês. A magia do castelo da Xuxa ficou no passado,
O mestre do teste de fidelidade. João Kleber foi o rei da audiência popular no início dos anos 2000. Ele chegou a incomodar a Globo, liderando as noites com seus segredos e revelações bombásticas. Ganhava em dólar quando foi para Portugal, onde também foi um fenômeno. João era o showman que sabia manipular a curiosidade do povo como ninguém. O problema de João Kleber foi o esgotamento da fórmula. O público começou a questionar a veracidade de seus quadros, e o que era chocante virou galhofa. Com a decadência da Rede TV, seu palco diminuiu. Ele se viu preso a um looping de reprises e quadros de baixo orçamento. A fortuna acumulada foi sendo drenada por um estilo de vida caro e pela falta de novos contratos de peso. Em 2026, João Kleber é uma figura quase caricata. Ele tenta reviver seus sucessos no Quai e no TikTok, fazendo vídeos rápidos de pegadinhas que lembram o passado, mas sem o glamour de antes. O apresentador que um dia parou o país, hoje luta por alguns cliques e visualizações em plataformas que pagam centavos. Ele ainda está no ar, mas em horários marginais, sendo assistido por quem ainda tem nostalgia de uma TV que não existe mais. A fama é um empréstimo com juros altíssimos. O que vimos hoje não são apenas histórias de pessoas que perderam dinheiro, mas de seres humanos que descobriram, da forma mais dura, que o aplauso não enche barriga e que o brilho da TV é passageiro. De mansões triplex a apartamentos modestos, de salários de 500 mil a pedidos de Pix na internet. A vida dá voltas, e a televisão é um moedor de carne que raramente oferece uma rede de proteção para quem cai. Mas e você? Qual dessas histórias mais te chocou? Você acha que eles foram vítimas do destino ou da própria falta de planejamento? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a próxima investigação pode ser sobre aquele famoso que você menos imagina. Até a próxima!